Hoje, a gente vai contar a história de um jogador que não só atuou em uma posição, ele praticamente a inventou. Um nome que talvez as gerações mais novas não conheçam tanto, mas que, sem dúvida, mudou as regras do jogo. E olha, essa frase não é uma opinião qualquer de um comentarista ou de um fã. É uma declaração da FIFA, a entidade máxima do futebol. Quando eles cravam que alguém é o maior da história, o peso é imenso. Então vamos entender o que está por trás de um elogio desse tamanho. Tá, mas será que essa afirmação se sustenta? Para uma alegação tão forte, é preciso ter evidência, certo? Então vamos investigar o que levou o mundo do futebol a colocar Djalma Santos nesse pedestal. E a resposta é um sonoro sim. Não se trata de um prêmio isolado, de um momento. Pelo contrário, é um consenso construído ao longo de décadas. A FIFA o elegeu em diferentes ocasiões, a revista Placar, uma verdadeira referência no Brasil, fez o mesmo e não parou por aí. Publicações na Itália, jornais, ele está na seleção de todos os tempos da Copa e na lista do FIFA 100. É muita gente importante concordando. Mas a gente sabe que a grandeza de um jogador não é feita só com a camisa da seleção. A consistência, o respeito conquistado no dia a dia, isso é construído nos clubes. E a carreira de Djalma Santos foi marcada por uma lealdade impressionante a 3 camisas. Parem para analisar esses números. São 24 anos de carreira profissional. Mais de 500 jogos pela Portuguesa, quase 500 pelo Palmeiras, uma trajetória de mais de 1000 partidas, se tornando ídolo por onde passou. Esse nível de longevidade e identificação com os clubes é algo que a gente quase não vê mais no futebol de hoje. E foi no Palmeiras que ele viveu o seu auge. Ele era um dos pilares daquela equipe que ficou conhecida como a primeira academia. Um time que não só ganhava, mas jogava um futebol que encantava o Brasil. E ele estava lá, colecionando títulos importantes como 3 campeonatos brasileiros e 3 paulistas. E esse número aqui, 42, é simplesmente impressionante. Essa foi a idade com que ele se aposentou do futebol profissional. Jogar em alto nível até os 42 anos, ainda mais em uma posição que exige um preparo físico absurdo, mostra a dedicação e a condição atlética fora do comum que ele tinha. Bom, ídolo nos clubes, carreira longuíssima, mas para entrar de vez no Olimpo do futebol, tem que fazer história com a seleção. E a história de Djalma Santos com a amarelinha é digna de filme. Ele disputou 4 Copas do Mundo e venceu 2 delas. Em 58 e em 62. Ele fez parte da geração que apresentou o Brasil ao mundo, que transformou a seleção brasileira em sinônimo de futebol, arte e excelência. Agora, a gente chega numa das histórias mais inacreditáveis de todas as Copas do Mundo. A pergunta é essa: como alguém consegue virar uma lenda em um único jogo de 90 minutos? Imaginem o cenário: final da Copa do Mundo de 1958, Brasil contra a anfitriã Suécia. Estádio lotado, uma pressão gigantesca. E o lateral direito titular, De Sordi, simplesmente não tinha condições emocionais de jogar. Estava nervoso demais. E quem é chamado para resolver essa situação? Djalma Santos, o reserva. Detalhe, ele não tinha jogado um único minuto naquela Copa inteira. A sua estreia seria logo no jogo mais importante do torneio. E o que ele fez? Uma partida impecável. Tão segura, tão dominante, que com base apenas naqueles 90 minutos, ele foi eleito para a seleção do campeonato como o melhor lateral direito da Copa. Uma atuação lendária. E com essa eleição, ele entrou para um clube muito, mas muito exclusivo. Na história inteira do futebol, só 3 jogadores foram escolhidos para a seleção da Copa do Mundo 3 vezes. Ele, Djalma Santos e 2 lendas da Alemanha, Franz Beckenbauer e Philipp Lahm. A companhia dele nesse recorde é só a mais alta elite. Mas a grandeza de Djalma Santos não se mede só em troféus. Existem alguns números que revelam muito sobre o caráter e o estilo dele em campo. Os recordes de um verdadeiro cavalheiro. Primeiro, o número 3, que vale a pena reforçar. 3 vezes eleito para a seleção da Copa. Isso não é sorte. É a prova de uma consistência e de uma excelência absurdas no palco mais importante do futebol. E agora, o número que talvez seja o mais impressionante de todos: 0. 0 cartões vermelhos. Em mais de 1000 jogos profissionais, atuando como defensor por 24 anos, ele nunca foi expulso. Pensem na disciplina e no fair play necessários para isso. É algo quase inacreditável.
Mas não vamos confundir essa correção toda com fraqueza. Pelo contrário, Djalma Santos era um jogador à frente do seu tempo. Ele não se limitava a defender. Ele apoiava o ataque, criava jogadas e tinha uma arma única, um arremesso lateral tão potente que funcionava como um cruzamento, jogando a bola com as mãos direto na área do adversário. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que temos é o retrato de um jogador completo, um legado que continua relevante até hoje. Vamos resumir o caso. Bicampeão do mundo pela seleção. Ídolo histórico na Portuguesa e no Palmeiras. Um exemplo de espírito esportivo sem nunca ter sido expulso. Uma longevidade fora do comum, jogando até os 42 anos. E para completar, um respeito conquistado no mundo inteiro. E essa prova do respeito global é este fato aqui. Em 1963, a FIFA montou uma seleção do resto do mundo para um amistoso histórico contra a Inglaterra. Numa época em que o Brasil tinha Pelé, Garrincha e tantos outros craques, o único brasileiro convocado foi ele, Djalma Santos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Quando a habilidade de um gênio se junta com um caráter exemplar, com um fair play inabalável, será que é aí que um jogador transcende e se torna imortal? Djalma Santos não foi só um jogador genial, ele foi um ideal, a prova de que é possível chegar ao topo do esporte sem nunca abrir mão da integridade.